Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui somos nós do canal Mac Media trazendo mais de um pouco de conteúdo para vocês de qualidade aqui com o nosso podcast novamente. Dessa vez estamos com nossos convidados, os 7 capitães. Eu sou o Guilherme, este é o Igor, este é o Roran Gomes e esse é o Thiago Baltazar. Thiago, fala um pouquinho mais de você pra gente. Então, eu sou aluno da Engenharia Elétrica aqui no Campus Centro. Na verdade, eu comecei em automação. De automação eu migrei para Engenharia Elétrica e estou aí no 7º, 8º período mais ou menos, que a gente nunca está num período só, né? A gente está sempre permeando entre outros períodos. E estou aí nessa luta para concluir a engenharia, para concluir essa graduação, para entrar no mercado de trabalho. É isso. Você achou seu caminho na engenharia elétrica, né? Então, é que eu fiz técnico em eletromecânica antes de entrar no IF. E aí eu sempre tive um fascínio pela parte de elétrica. Mas na época de vestibular, a engenharia elétrica ainda estava começando e eu acabei entrando para engenharia de controle de automação, só que eu sabia que era engenharia elétrica que eu queria. E aí quando eu terminei o ciclo básico, que era muito parecido, aí eu mudei para elétrica e realmente era o caminho que eu queria, era o que eu tinha que fazer. Aproveitando que você falou, cara, no último encontro que a gente teve aqui no podcast, a gente teve com o professor Marcelo Machado, e a gente falou, né, sobre isso, de começar um curso e depois trocar, porque você se identificou com outro, isso é muito comum. E admiro você pela sua coragem, porque não é fácil você estar ali já na certeza e começar uma jornada nova, muito parabéns. E nós estamos aqui também com o Roran Gomes, mano. Fala um pouco de você pra gente. Bem, eu sou aluno da Engenharia de Controle e Automação. Eu sou meio que o contrário do Thiago. Eu entrei pensando em mudar de curso. Eu sou formado técnico em mecânica aqui pelo IF. Aí eu pensei, na época ainda não tinha engenharia mecânica. Eu vou entrar na engenharia, eu vou ir fazendo um ciclo básico, dependendo eu mudo para uma particular, ou se abrir no IF, que já tinha essa promessa há muitos anos, eu mudava. Só que aí quando eu descobri o que era o controle de automação, aí eu apaixonei e fiquei. Cara, incrível. E... Thiago, como você é o líder da equipe 7 Capitães, qual que é a dificuldade de ser um líder? Então, a equipe ela existe desde 2016 e eu passei por todas as fases, digamos assim, porque Não, a equipe de 2016 não. A ideia de formação de equipe. Que ela veio lá de trás, junto com o professor Walter, com outros alunos que hoje já nem fazem parte. Tiveram alunos que eles tiveram e participaram dessa ideia e eles não viram a ideia acontecer. Né? Eles estiveram lá atrás, porque é um processo muito demorado, muito longo aqui dentro. Eu vou chegar na sua pergunta. Tranquilo. Então, eu sabia porque eu sempre fui amigo de uma das pessoas que participou dessa construção lá de trás. Então, eu já ouvia falar do projeto. Eu vi o processo seletivo acontecer, me inscrevi, passei, entrei, foi junto com o Roran, a gente entrou em 2019 e a gente entrou na equipe. Então, eu tive uma outra participação na equipe. E aí, no ano passado, por eleição na equipe, eu acabei me tornando o capitão, que é o título que a gente dá para o diretor de equipe. As dificuldades, sem dúvida, são enormes, porque a equipe, né, quando eu assumi, tinham 24 pessoas. Então, você tem gente de todos os cursos e eu falo muito isso, a gente é de igual para igual. Eu sou aluno, a galera toda é aluno. Sim. São simplesmente cursos diferentes. Tem arquitetura, tem todas as engenharias, mas tem técnico, só que a gente é de igual para igual. Então, a forma de você lidar com uma pessoa, você dar determinada ordem, passar determinado trabalho para aquela pessoa, é um pouco complicado em algumas situações. Mas às vezes você precisa reclamar de alguma coisa, você precisa dar um esporro de alguma coisa, porque não tem jeito. Porque se você quer fazer o processo acontecer, você tem que tentar organizar aquele grupo, aqueles trabalhos, aquela metodologia para fazer aquilo acontecer. Então, às vezes a gente tem que se indispor, às vezes a gente vai embora para casa chateado um com o outro, mas faz parte do processo. Para fazer acontecer é assim. Então, tive essa dificuldade, porque eu posso até dar um esporro, mas eu fico ruim pra caramba depois. Eu venho pedindo desculpa a todo mundo, porque é difícil, é necessário. E principalmente como a gente lidou, como a gente trabalhou, foi um período de trabalho muito intenso. Então a gente viveu junto. A gente viveu de manhã até meia-noite, 1h da manhã, todo mundo junto. Então assim, o desgaste emocional entre a gente começou a ficar muito grande. Então teve muita briga, teve muita risada, teve de tudo. A gente conseguiu viver de tudo. Mas, assim, eu me vi numa posição de tentar equilibrar isso tudo e eu mesmo me surpreendi com a minha postura nessa questão.
porque eu achei que eu poderia lidar com isso de uma forma às vezes pior, ou ficar mais estressado, porque eu sou uma pessoa estressada, mas eu acho que eu consegui controlar bem as emoções, assim, mas essa foi a minha maior dificuldade. E em relação a lidar com o público, a falar, isso aí eu sempre fui meio solto nesse Famoso sentido. desenrolar. Então esse desenrolo aí, arrumar patrocínio, conversar. Cara, a gente tem patrocínio de coisas que não tem nada a ver, a gente tem patrocínio de uma cervejaria de campo. Então, assim... Pra comemorar a vitória, pô. E foi. O contrato foi esse. Inclusive, Trópica, tamo junto. Então, assim, a gente... Isso tudo é em cima da fala. Ah, mas você arrumou esse patrocínio, você conseguiu isso dentro do IFE, dentro de... Não. De bermuda, chinelo, fazendo qualquer outra coisa. A história da Trópica. A história da Trópica é muito... A gente estava dentro do IFE, vou falando, tá? Fica à vontade. A gente estava dentro do IFE, construindo, isso era janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. E aí, foi fevereiro. Foi quase antes, foi acho que uma semana antes da gente Poucas semanas antes da competição, Uma, duas semanas dia 13. A gente estava aqui no IFE, no final de semana construindo, tinha uma loja inaugurando, aqui na frente do IFE. A gente começou a olhar a loja inaugurando. Eu gosto bastante de comprar roupa, enfim. E aí, tá, não, vamos ali nessa loja, vamos ver o que tá tendo. Fui pra inauguração da loja, comprei alguma coisa, porque acabou acontecendo. Cheguei lá, o cara tava, o dono da Trópica, o Ricardo, tava lá, foi contratado para ser o chopp da inauguração, da festa de inauguração. E aí, conversando com ele, conversando com o dono da loja, conversando com um blogueiro que tava lá também fazendo a cobertura, comecei a contar do projeto, eu todo sujo de oficina, de tudo. Fechei a parceria com o cara, virou nosso patrocinador, contei da nossa história para um monte de gente ali, então já conhece, já sabe, já ouviu falar, quando vem em algum lugar já vai fazer um link. Então, assim, eu saio divulgando e falando do projeto, onde eu tô andando, eu tô falando. Isso. Cara, é importante você falar disso, né? O pessoal que tá querendo entrar no IFE, ou tá chegando no IFE agora, que tem interesse em começar um projeto, é interessante isso que ele falou, porque as coisas fluem de maneira natural. Porque esse projeto, você viveu esse projeto, então, querendo ou não, você está conversando com alguém, aquilo ali vira uma coisa sua, natural, de você falar. E se a pessoa simpatiza com isso, vocês podem, obviamente, desenvolvendo suas habilidades de negociação, comunicação sempre, ser bom comunicativo é muito importante, e acaba fechando o negócio e as coisas acabam fluindo de maneira muito natural. Então, as pessoas se preocupam muito, mas você dá o primeiro passo, que é iniciar o projeto, depois as coisas vêm normalmente, né? Sim. Cara, você falou sobre participar, Thiago. Você falou sobre participar de todas as fases, né, desse projeto. E deixa eu perguntar para você. No início, a intenção você já tinha um objetivo claro? A primeira ideia que teve de, não, vamos se juntar para fazer alguma coisa para agregar para o IFE. Como que foi esse pensamento? O iníciozinho mesmo. Então, foi o que eu falei. O iníciozinho eu tive o contato por causa dessa amizade com as pessoas que estavam fazendo isso. E o objetivo era participar do DSB, que é o Desafio Solar Brasil. É uma competição nacional, ela existe eu não vou saber precisar... Se eu não me engano, é desde 2009. Eu acho que é desde 2009. Então, assim, tem muitos anos e professor e alguns alunos conheceram esse projeto, viram isso e começaram a ter interesse de participar. Então, como que se dá esse processo? Se você quer entrar e virar uma equipe competidora, você tem que entrar em contato com o DSB e ver qual a regulamentação que eles exigem para você se tornar uma equipe competidora. Quantidade de membros, embarcação, formulação, qual a estrutura institucional que você tem que montar para poder virar uma equipe competidora. Então, eles buscaram todos esses dados e foram atrás de formular uma equipe para competir, né? E aí, em cima desse passo, começa as N dificuldades que eles já enfrentavam e a gente vem enfrentando juntos, que era conquistar um barco. Se a gente vai comprar, se a gente vai pegar emprestado, se a gente vai ganhar, porque existe muita doação dessas embarcações. Então, assim, a ideia era se tornar uma equipe competidora. Isso existe desde 2016, 2018, muitos anos atrás. Agora, tirar isso do papel, primeiro tirar isso da cabeça, transformar isso no papel, existe uma dificuldade burocrática dentro do Instituto. E mais do que isso, uma vez que o Instituto acolhe, para isso virar realidade, a gente tem aí, no mínimo, depois que o Instituto acolheu, de 3 a 4 anos, para isso virar o barco que está ali, parado ali na nossa oficina. Então, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que vale falar também, você falou do DSB, da competição, ela é espelhada em uma competição internacional que existe, que ocorre
ocorre na Holanda, eu não vou lembrar o nome certo da competição. Fusion Sword Challenge, se não me engano. É, alguma coisa assim, que aí o pessoal da UFRJ trouxe essa competição para o Brasil. Foi na época, era o professor moldes. Fernando Amorim, que ele conheceu, viu esse projeto lá de fora, quis trazer para o Brasil. Por que a gente fala de doação? Porque quando ele trouxe para o Brasil, a dificuldade que ele enfrentou lá é muito próxima das equipes. Ele viu o que ele precisava montar para ter um desafio no Brasil. E aí ele viu a dificuldade das embarcações. Então ele conseguiu, dentro do UFRJ, produzir vários modelos, ele fez tiragem de embarcações e distribuiu, ele doou embarcações para vários institutos 10 ou 15 embarcações que foram doadas para fomentar a criação de equipes. Porque ele viu que era difícil uma equipe chegar lá. Então ele doou. Inclusive, se eu não me engano, já teve uma equipe brasileira que foi para a competição internacional. Já. Que era o time da UFRJ, que era Time Brasil. Time Brasil. Cara, que maneiro. Então, Em relação ao desafio Solo Brasil, qual foi a primeira experiência de vocês no campeonato? A primeira experiência foi quando a gente ia acabar de formar a equipe, tinha nenhum mês nossa, que né? aconteceu. Já teve várias. Aí um dos nossos membros, dos fundadores mesmo, que fizeram o primeiro processo seletivo, ele já era competidor da equipe de São João da Barra. Aí em dezembro a gente formou a primeira formação como equipe mesmo, a equipe 7 capitães, demos esse nome. Dezembro de 2019. E hoje vocês Dezembro estão de com quantos 2019. membros? Hoje a gente está em torno de 18 membros, 20 grande, ativos. né? Ainda é grande. Porém, spoiler, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Furo. A gente vai, em breve, Tá na Aí porta. vocês, fiquem Tá na espertos. porta. está na porta o nosso processo seletivo. Já Vamos estamos ter elaborando. alterações na equipe. Então, estamos elaborando aí. Pretendo, nos próximos 15 dias, estar divulgando o processo seletivo para ingresso de novos participantes. A gente Lembrando que não é só para engenharia, a gente abre pessoal de qualquer curso. o IF inteiro. Aproveitando, pode deixar o arroba de vocês aí no Instagram. Arroba equipes, deixa eu conferir. Mudaram. Peraí. Eles mudam esse arroba. Equipe 7, número 7, capitais, né? Que é capitães sem Nosso editor vai deixar pra vocês aí embaixo, vai Por aparecer no favor. cardzinho. Vamos dar trabalho pro editor, né? Com certeza. O editor sou eu. Vamos com calma. Eu vou te falar. Você que gosta de dar trabalho pro editor, não é, Thiago? Eu gosto, porque na nossa equipe, Sou eu. a gente trabalha com. A gente tem que se mexer e fazer de tudo. Sim. Então a Tem que sair nossa. da zona de conforto. Não, tem que mexer, precisa de vídeo, precisa divulgar, a gente tem que fazer. E se a gente ficar contando muito com outras pessoas, demora, atrasa. E, cara, tem uma coisa que é muito difícil. É você passar a sua ideia, você Exatamente. passar a sua sensação. É muito difícil. É muito complicado. Então, quando a gente... Isso é ruim porque às vezes a gente quer centralizar tudo. A gente tem que saber repassar. Sim. Eu, inclusive, tenho que trabalhar isso mais em mim. Mas foi muito importante no nosso início que a gente pegou todos os caminhos que a gente precisava trilhar e a gente deu um jeito de resolver. Uhum. Então, assim, o Roran, ele estava como membro da eletrônica, Foi da eletrônica, mas o Roran estava no eu marketing, faço estava bico no marketing. editando vídeo, produzindo material, divulgando coisa que a gente precisava. Então ele sabia mexer um pouco em Photoshop, edição de vídeo, fazia as Você coisas. era o único que sabia mexer. Então, E aí a gente tinha aquela liberdade, cara, Uhum. a Hoje gente em dia a precisa gente já passar tem- essa sensação. a gente essa precisa parte de mostrar vídeo isso. ainda é mais meio comigo, se for fazer um vídeo mais trabalhado. Mas, por exemplo, o Instagram, normalmente estão as meninas, nossa equipe é super... E hoje tem um patrocinador de áudio É. e vídeo, então a gente tem uma empresa Ah. de audiovisual, que é a Yellow Cut, estamos juntos. Eu vim fazer trabalhar de todo mundo. Tá Tô no aqui lugar fazendo, certo, tô tá no aqui lugar fazendo certo. jabá. Esse é o momento de mostrar o apoio que vocês É têm. isso, Vocês têm. isso. Então, assim, a gente de uma equipe, né, uma equipe pequena que foi formada, né, filmando com celular aqui e ali, a gente tem uma empresa com fotos profissionais, com vídeos de alta qualidade, com nossos vídeos hoje tem 4K no YouTube divulgado, tem imagem com drone, com tudo quanto é câmera, vários cortes, hoje a gente está muito bem montado, entendeu? Inclusive a gente ganhou o prêmio na última competição de melhor vídeo de exibição de Sim. equipe, Ah, produzido incrível. pelos nossos patrocinadores, que foi o vídeo que a gente mandou para poder divulgar o nosso projeto. Então, uma equipe que nunca teve barco na água, uma equipe que nunca teve imagem de barco, de água, de nada nesse sentido, a gente se empenhou junto com esse patrocinador e a gente conseguiu ganhar um prêmio contra 14 equipes de imagem de divulgação de projetos, uma equipe que começou há pouco tempo. Exatamente. É. E para vocês verem, ele estava aqui falando no início do podcast sobre uma ideia. Uma ideia que hoje virou uma equipe bem estruturada, organizada e com grandes amigos e grandes fornecedores.
muita gente quer entrar nesse projeto, né? Tanto que Cara, dá uma... tem muita gente dos dois lados. Tem muita gente como patrocinador, que a gente está vendo bastante gente tendo interesse de entrar. E a gente fica muito feliz de andar pelo campus. A gente, né, quando a gente está no Principalmente uniforme, quando tá com a camisa, assim. aí a o galera pessoal passa conhece. assim, processo seletivo, vai ter quando? Vai ter e tal. Aquela Pô, pressãozinha. isso pra gente é incrível, porque a gente está vendo que a gente se dedicou, fez um trabalho e esse trabalho está sendo bem visto por outras pessoas. Tem outras pessoas querendo entender, conhecer e participar disso. Então a gente fica muito feliz de ver isso e vamos ter processo seletivo. Cara, você está falando sobre sensações, né? Como é hoje em dia ser prestigiado pelas pessoas. Como que foi tipo, a sensação de você ver o seu barco construído? Assim? Vocês como equipe passaram por muitas coisas. Como foi isso? O processo de construção, tipo assim, cara, olha o que a gente está fazendo. A gente está muito próximo do que a gente quer. A gente está próximo. Cara, assim, vou te responder, acho que vamos fazer o caminho inverso. Uhum. Se vocês entrarem no nosso Instagram, tem alguns vídeos, o que tem de palavrão quando esse barco anda, tem eu xingando todos os nomes, porque eu vi aquilo andar. Gente, você não tem noção o que A é. gente foi pra competição sem testar o barco, tá? Esse barco nunca viu O água. barco nunca tinha O visto piloto água nunca antes tinha da competição. pilotado. Foi assim, É. ele tirou a carteira, que é obrigatório, então ele teve as aulas práticas, mas Não teve no oportunidade de barco ele pilotar não tinha depois, pilotado. né? Nosso barco saiu da oficina, a gente olhou pra ele, montou, É. testou o motor no seco, girou, vamos pra competir. Na adrenalina no limite. É. E vencemos a primeira prova, em primeiro lugar, então assim, Tá né? muito bem, né? Então, cara, pra gente Ah, na isso primeira é prova, aquela primeira prova foi doideira. loucura. É qual o nome do barco? Gigante Gigante vermelho. Gigante vermelho. Que é em homenagem, Forte. ao Farol de São Fora de Tomé. São Tomé. Inclusive a gente estava falando sobre o início da equipe. É engraçado até isso. Aqui em Campos a gente não ouviu muito esse nome Gigante Vermelho, mas você pesquisa na internet sobre o Farol de São É Tomé, muito comum. é muito comum chamarem de Gigante Vermelho. Aí a gente pesquisando, pensando em nomes pro barco, nome pra equipe, a gente... Nosso início de formação foi muito isso, né? A gente quis trazer características da nossa cidade. Porque se é um projeto que a gente vai participar com outras equipes do país inteiro, quem que a gente está representando? A gente está representando o campus. Em específico o Campus Centro. O IF Campus Centro. Sim. Então a gente quer levar a nossa imagem, a gente quer carregar isso com a gente. Então o nome do barco, a cor, o nome da equipe, então tudo isso é pensado. Traz aquela tradição. Para trazer isso. E, Essa é a nossa exatamente. e na náutica, a questão do nome do barco, de você batizar um barco, é uma parada muito forte, é muito... forte. Tanto, por exemplo, se eu, sei lá, a gente... Vamos dizer, a gente tiver com outros barcos e a gente não estiver mais usando o barco que a gente está e doar para outra equipe. Outra equipe não muda o nome do barco. É aquele porque barco, é o dizem que dá má vermelho. sorte, tem tipo, toda uma questão... Esse questão barco, uma vez cultural, batizado, uma vez é batizado ele. o barco é Acabou. aquele. É uma identidade muito forte. Ele Sim. pode ser pintado de verde. É. Mas O nome do será barco o será Gigante Gigante Vermelho. Vermelho. Gigante Vermelho. Maneiro, muito interessante. Eu não terminei de responder a sua pergunta. A gente não terminou de Exatamente. responder a sua pergunta. Olha aí, a gente fugiu, a gente fugiu. Não, eu parei, a da competição não terminamos de responder. É, que ele tá Exatamente. querendo saber da nossa dificuldade de construção do barco, até ver o barco exatamente. totalmente pronto. Fala aí, Rolando, do que foi essa trajetória. Nossa, da construção do barco. foi trabalhoso, porque... Voltando um pouco também, você perguntou da competição, vou emendar a resposta disso. Sim. Em dezembro de 2019 foi formada a equipe, saiu o resultado do processo seletivo, tá? A gente começou a trabalhar, criar nome de equipe, criar logo, essas paradas assim. Em janeiro, início de janeiro, a gente já estava viajando 10 dias. 10 dias? Acho que foram 12 no total, contando o tempo de viagem. 13 ou 14 pessoas que não se conheciam basicamente, Caramba. foram viajar junto para Santa Catarina, Nossa, passaram 13 dias juntos, 13 dias. 13 dias juntos. Pra conhecer, a gente se conhecer, se conhecer. a gente conhecer o que é o projeto que a gente estava entrando e conhecer Essa a competição. Entender, coletar a informação. É muito importante. Imagina o quão tenso deve ter sido, né? Porque, pô, Foi tenso as primeiras horas de viagem, porque depois... Foram 25 horas dentro de um ônibus. nossa senhora, disposição. Na volta foram 31, que era no domingo. O pessoal deve A gente pensar, estava numa ilha, era um domingo, fim de tarde. Então imagina o trânsito população. passando. você que tá aí de fora deve pensar, não, eles foram viajar, pô, não sei o que, né? É fácil não, Vai, não rapaziada. vai achando que é avião, filho, né não? Fácil não, de olho. É de ônibus, De é de ônibus. ônibus. Então, foi assim, foi uma experiência incrível. E eu digo que se não fosse, né, a gente fala, se não fosse aquela competição que a gente vivenciou juntos, que a gente conheceu juntos, A equipe nem existiria, não provavelmente. existiria.
Porque foi o que a gente viveu lá que fez a gente se unir, entender. Acho que todo mundo que já participou de algum tipo de competição, seja por esporte, por alguma coisa, deve sentir um pouco desse sentimento que a gente tem. Você participar de uma competição é um laço muito forte. A gente foi lá para assistir, a gente estava assistindo assim, meio que por dentro, perguntando, pesquisando muito. A gente já voltou eufórico. A gente queria fazer o negócio acontecer, aí pandemia. É aquele negócio, né? Você precisa passar pelos baixos primeiro com o pessoal para chegar naqueles momentos bons, né? Os dias de luta, os famosos dias de luta. E são os dias de luta que é o grande divisor de águas, né? Quem tem que estar ali fica, e tá ali não sai mais, fica até onde dá o desempenho máximo para chegar nos famosos dias de glória. Isso. Aí de lá foram início de 2020, foi quando a gente voltou, até agora, março de 2022, a gente projetando o barco, fazendo licitação de compra, conseguindo material. Março de 2022, o barco pronto. Pronto, 2 aninhos. Em relação à competição, vocês tinham noção que você chegaria tão longe assim? Olha, também são coisas que a gente sempre está ventilando entre a gente conversando. Nosso objetivo, quando saiu daqui, nosso objetivo pessoal, Botar o barco na água e funcionar. Não afundar. Se ele andasse 10 metros, tava ótimo. Antes de sair, eu sentei na sala da direção, que foi grande apoiador, o nosso diretor, o Carlos Alberto, é um grande apoiador, um grande entusiasta. Ele gosta. Fica lá dentro da oficina com a gente, ele gosta do projeto. E ele virou pra mim e falou assim, olha só, eu espero de vocês. Eu falei assim, agora já é. Agora, eu falei assim, meu Deus do céu. Ele falou assim, olha aqui, eu espero de vocês que esse barco entre na água e faça assim, ó. Se ele fizer isso, dê um pulinho pra frente, eu tô satisfeito. Tá lindo, tá maravilhoso. Se não der, a gente bota o pé dentro d'água e vai igual a Flix andando. Então, assim, porque ele viu o que a gente construiu, ele viu o que a gente fez. Quem tava aqui vivenciando, a galera da a cozinha, manutenção, limpeza. Manutenção não aguenta mais segurança. Então, assim, a gente trabalhou muito. Então, esse é o objetivo. O objetivo de projeto é fazer com que você pegue tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você não vai aprender e tudo aquilo que você poderia aprender, coloque tudo aquilo na prática. Pega aquilo que você não sabe, mas você vai descobrir fazendo. Exatamente. Bota tudo na prática e cresce. E o nosso crescimento... que sabe um pouquinho, só que aí ele vai praticar, ele vai aprender mais e vai ensinar para os outros. Quantas vezes a gente parou dentro da oficina, entre a gente, e falou assim, ei, como é que faz isso aí? Cruza os bracinhos e olha o colega fazendo. Aprendi como é que é. No outro dia eu já sei fazer, eu já estou explicando o outro. É isso, cara, é isso. Então, assim, o que é legal, o que foi maneiro, o que cresceu a gente? Foi uma competição? Não. Foram os dias, as semanas e os meses trancados dentro da oficina, trabalhando e aprendendo. E pessoal, a gente estava... Desculpa aí, Rora. Pode falar. A gente estava conversando aqui em off porque a gente não aguentou. Teve que conversar um pouquinho. E não estou falando de tipo assim, vamos estipular uma carga horária, não. Precisou de ficar de madrugada ali, pô, de ter a ajuda de pessoas que não são da equipe, tá ali trabalhando, quebrando a cabeça, trabalhando duro mesmo. É engraçado o que você falou sobre a tia da limpeza, estava ali. Por mais que elas não tenham noção do que é essa competição, mas gera uma empatia, né, cara? Porque elas estão ali vendo vocês trabalhando duro. Então gera que a torcida, espero que dê certo, isso é muito maneiro. Cria um ambiente sadio em volta, né? Legal. Cria um ambiente favorável pra gente trabalhar. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente ia lá pegar o lanche, que ela mandava um lanche pra oficina pra gente. Era assim, mó animação. E aí, como é que tá hoje? Como é que tá o projeto hoje? O que vocês já conseguiram fazer? E tome lanche, entendeu? Bota a galera pra comer. Vambora. É isso. Isso é muito legal, cara. Então, assim, isso é muito bacana. A gente teve gente da manutenção, e a gente conversava sobre isso. O pessoal da manutenção tem a obrigação deles, né, o salário deles e o vínculo deles, como manutenção do instituto. Parede e tal, terra, é isso. Os caras paravam, iam pra dentro da oficina, ou a gente desenhava uma coisa. Rapaz, preciso que faça isso, seu Maguila, grande Maguila. Seu Maguila. Marceneiro, serralheiro, é tudo, né, Cif? Acho que os últimos 3 dias ele ficou basicamente trabalhando pra gente. Então, assim, você desenha, mostra uma coisa, leva pra ele dentro da oficina dele, ele olha, ele ainda troca a ideia com você, melhora o que você desenhou e produz pra você chegar a um negócio em caixa perfeito. Então, assim, gente, isso e a gente aprende muito. Depois que a gente já tinha viajado, chegou coisa que ele fez pra gente, chegou lá. Verdade. Porque a equipe foi meio que dividida.
Aí a segunda galera que foi levou coisa que ele ficou aqui produzindo. De lá a gente ligou, falou, Maguila, precisava disso aqui, então as medidas são essas. Ele produziu e mandou pra gente lá. Então, assim, foi um trabalho nosso? Foi esforço nosso? Foi, mas foi de muita gente. De muita gente. Pessoa que ajuda Muita gente. direto e indiretamente. Né? Muita gente. O apoio vem de onde vocês nem esperam, né, cara? Cara, Incrível. nada, vem do nada. E cabe a gente reconhecer, eu acho que é até legal falar isso, porque isso não foi divulgado, assim, quando a gente voltou da competição, dentro desse auditório onde a gente está hoje, Aqui nessa mesa. dessas 2 mesas que estavam aqui, a gente montou um lanche e a gente chamou todos os setores do IF que estavam junto com a gente Muito legal. para agradecer, para mostrar o nosso vídeo de competição, para Sim. eles verem o que a gente Resultado. produziu andando e lanchar com a gente. A gente devolveu o lanche que a gente pegou o tempo A todo. gente devolveu um pouquinho. A gente devolveu um pouco e Uma assim, fração. Cara, agradecer, poder abraçar. Ter esse abraço distante, mas Sim. poder estar junto com essas pessoas que fizeram a gente acontecer. Sem eles não. Muito legal mesmo, muito legal a atitude de vocês, muito bacana. Ele falou sobre Gratidão, abraço né? distante. Nós estamos aqui hoje sem máscara, mas cumprindo com os protocolos da Covid. Com certeza. Então, tudo certo aqui no IF. E, cara, você falou sobre o seu objetivo pessoal, o objetivo que o diretor disse para vocês naquele dia. E hoje, qual é o objetivo de vocês com a equipe? Você falou sobre, teve uma equipe da UFRJ que compete internacionalmente. Vocês pensam nisso? Trazer Campos dos Goitacazes para a Holanda? Olha Ou isso. para... É sim um objetivo da equipe e não é um objetivo da equipe hoje. A nossa equipe, quando formada, quando a gente entrou, a gente fazia nossas reuniões lá na coordenação de automação, a gente sentado e juntos a gente falou assim, quais os caminhos nós vamos seguir. E lá, enquanto eu era apenas um recém-chegado na equipe, a gente discutiu e falou, a gente tem vários objetivos. Primeiro, participar do DSB. Segundo objetivo, ser uma equipe institucional, ser um projeto de extensão, ou seja, levar esse barco para dentro das escolas de campus. Muito interessante. Botar as crianças para olhar o que tem ali dentro. Botar a galerada do ensino médio para olhar e ver, caraca, é muito legal o painel solar, quero fazer engenharia elétrica. Muito legal. Né? É muito legal o sistema de direção, eu quero fazer... É isso, é entender de onde vêm as Incentivar coisas. outras pessoas, Incentivar, trazer a galera para dentro da nossa oficina do IF, entendeu? Exatamente. Então eu bato nessa tecla várias vezes quando eu vou pedir alguma coisa, eu falo, isso aqui é um ambiente institucional, educacional. É para ter visitação dentro da oficina. A gente quer que a galera venha conhecer, venha olhar, venha aprender. Ou, pô, tive uma ideia, pensei num negócio, vou trocar ideia com o pessoal do barco para ver se eu não ajudo. Então, é isso. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Terceiro, se eu esquecer o horário mensal. Eu completo, vamos lá. Terceiro, energia solar hoje a gente vê no telhado da casa de todo mundo. Sim. Mas a gente quer tornar ela, não é só da casa, né? A gente está usando no barco, e a gente pode usar Trazer em para outros perto, lugares. para a pessoa Então, a entender, ver de perto uma placa, ver de perto um Funciona. MPPT, que é o controlador Sim, que sim. você usa para carregar baterias. A por exemplo. gente quer trazer outras funções e outros Sim. usos para essa energia. Então a gente tem alguns projetos dentro do Campo Centro, transformar algumas áreas do Campo Centro. A gente tem vontade de fazer algumas parcerias e espalhar algumas coisas pela cidade ou em eventos. Então, assim, existe a difusão da energia solar. Sim. A gente tem essa intenção. E sem Energia sombra de limpa. dúvidas, da geração de energia limpa, e sem sombra de dúvidas, chegar num patamar de levar o nome do Campo Centro para fora do país em competição, competir com as grandes equipes. Qual é a maior dificuldade disso? Nessa competição, eu acho que 2 coisas são primordiais. Peso da embarcação e a tecnologia embarcada no que diz respeito à geração, armazenamento e transmissão. Isso envolve dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, enquanto um barco de fibra de vidro tem um valor X, um barco para ser 5 vezes, 3 vezes mais leve, que seria de fibra de carbono, tem um valor de 10x. Exatamente. Então, isso é um grande problema. Então, a gente vai ter um barco que vai pesar 60 quilos nu, pelado, sem nada, contra um de fibra de carbono que vai pesar aí 8, 10. Não tem competitividade. É bem difícil. Bem difícil. É bem Esse difícil, um é bem nível que difícil. pra elas equipes- Lá é assim, entendeu? Então, assim, É. painel. A gente usa painel solar, alumínio, vidro. Lá eles usam Lá eles flexível, usam os módulozinhos, né, menores. que é caríssimo e dura 2 anos. As células vêm Enquanto o nosso separadas. dura, assim. a placa convencional dura 25 anos no telhado de uma casa,
A flexível é 2 a 5 anos. E é no próprio convés, É. ela é presa no próprio convés, não tem nada extra, né? Nossos painéis são Sim, largos, são sim. fora barco, né? São maiores. Sim. Então, existem umas tecnologias diferentes. E a própria Que não tem nem no construção- Brasil. É. Não tem no Brasil e a própria questão da náutica mesmo. Da Por náutica, exemplo, que aqui é no Eficentro a gente não tem. A gente usou o mod de um barco que já é existente, que é o mod Gabriela. E lá você tem mods muito loucos. Que é igual, por exemplo, vocês são da mecânica, vocês estão próximos dos carros de corrida, que você Sim. tem a questão da aerodinâmica e tal. Uma influência muito grande. É, É a mesma ideia. é a mesma coisa. A aerodinâmica, no nosso caso é a hidrodinâmica, peso, Trabalha com fluido, potência. É a mesma trabalha ideia. com os fluidos ali. Sim, É a mesma É ideia. isso. é a mesma coisa. Em relação a outras competições, além da DBS, né? DSB. DSB, isso. Tem algum em mente? Então, a gente não tem. Competição. Aqui no Brasil, a única competição voltada para essas embarcações é o DSB. O que existe é o DSB, ele fomenta competições sem ser nacionais, ele fomenta competições regionais. Então, como tem equipes no Brasil inteiro, então pode ter competições só para as equipes do Rio. Então tem equipe de Angra, tem equipe de São João da Barra, tem equipe de Búzios, tem equipe do Rio, deve ter umas 3, 4 equipes. Muito mais. Se pá, mas tem mais. Muito mais. Equipe de Angra, que eu falei da equipe de Angra, Ah. são nossas irmãs, amigos também. Pessoal da Rede Sol, tamo Rede junto, do Rede Sol, Sol, tamo tamo junto, junto. Então, assim, tem esse outro lado também, dessas outras. Obrigado. Tem esse lado dessas outras competições regionais, mas não existe no Brasil, pelo menos, obrigado, ainda outros tipos de competições que a gente Sim. possa participar nesse sentido. Porém, existem eventos, congressos, feiras, inclusive há pouco tempo a gente foi até convidado, mas a gente não teve condição de ir, que a gente possa expor. A gente possa expor o que a gente está fazendo. A gente possa expor o trabalho, possa expor essa tecnologia. E assim, uma galera que chega muito junto é a galera da vela. A galera da galera que vela tem lá. veleiro, a galera que compete e tal. Acho incrível, eles adoram. Então a gente tem bastante A contato no galera, Instagram. a galera, eles vivem mesmo a vela e eles chegam junto com a gente nos barcos solares. A gente tem contato no Instagram de gente que mora em barcos, Sim. barco da vela, pelo mundo, andando pelo mundo, e troca ideia com a gente. Caraca, é muito incrível, não sei o que, eu tenho um sistema parecido aqui para refrigeração, para propulsão. Então é muito legal. Tem gente da organização do DSB que mora em Veleiro. Que mora, Que ele veio aqui, um dos caras que veio aqui construir o barco junto com a gente, ele mora dentro de um veleiro. Ele mora dentro de um veleiro. Cara, muito É uma interessante. história que a gente encontra, né? Não é? Cara, vocês falaram sobre a difusão em si do projeto de vocês, que vai sair um pouco da competição, mas ver esse projeto Sete Capitães como um projeto de extensão para o pessoal que está se formando agora. Vocês sabem o quão é difícil você sair dessa transição do ensino médio. Quem não fez o técnico, sair do ensino médio, cara, o que eu vou fazer? É muito importante, muito legal, muito maneiro vocês estarem levando o projeto de vocês para as crianças, para fomentar, para mostrar para elas do que elas podem ser capazes de fazer. Isso é muito interessante para desde pequena a pessoa estar se familiarizando com alguma área. Cara, muito incrível mesmo. E, pô, eu fico muito feliz. Nossa, sabe? como- E pô, a criança adora. Lá na Sim, competição era uma área aberta da praia. Tinha as crianças que chegavam, queria ficar vendo o barco, queria entrar, queria. Cara, é muito comum quando criança, meu sonho era ter um barquinho com botar É. numa bacia. É isso, é isso. A gente lá mexendo, trocando bateria. Não, teve um menininho, que, não sei se a gente vai ter foto disso, depois você tem que Eu ver. acho que não, do menininho. Tem um menininho, ele estava no meu colo, porque não dava, as coisas acontecendo, eu agarrado A com o gente menino no fazendo colo. manutenção no barco, dentro d'água, e o menino queria ficar lá mexendo. E o menino tá? querendo mexer, olhar tudo, eu agarrei o menino no colo, comecei a deixar o menino buzinar e tal. Então assim, Que legal. a gente tem que fazer. Pô, foi maneiro também, teve um dia que uma equipe de escoteiros tava lá visitando a competição, aí a gente foi, botou eles pra falar no rádio, eles se amarraram. Cara, é muito Se a legal. gente brinca pra caramba no meio do processo, as crianças adoram. Lá no muito rádio de legal. bancada que tem, que a gente tem um rádio de bancada que fica no painel e os rádios de mão. Aí tinha um no rádio de mão, outro de bancada, depois eu entrei falando com eles também. Pô, se divertiram. É muito legal, muito legal. O projeto tem muitas formas de gerar interesse. Tem muitas formas de gerar interesse. Então isso é muito bacana. Mas vai lá. Que mais temos para acrescentar aí Cara. pra galera? Então, só acrescentando, vocês hoje aqui, vocês estão tendo uma oportunidade incrível de conhecer esses caras, de conhecer os 7 capitães. A gente não teve contato com eles no início, mas a gente está aqui, ó, no caminho que eles estão trilhando agora, para quem sabe no futuro, se esse projeto continuar, espero que continue,
o nosso projeto de extensão, o deles eu tenho certeza que vai continuar aí, vai fazer muita coisa. Esse é um dos nossos objetivos. Ele tá falando dos objetivos, é justamente a gente passar essa nossa paixão, esse nosso amor que a gente tem Pra pelo essas projeto, pessoas. para novos membros que vão entrando, para se perpetuar, né? Para crescer gente cada vez mais. Não pode deixar esse projeto morrer. Isso, desde que a gente entrou, isso não era objetivo de jeito nenhum, era fazer acontecer. Agora que a gente trabalhou, que a gente botou sangue, tem muito sangue ali. Então tem muito sangue. Suor. Tem muito sangue só. Então, assim, agora que a gente já fez isso, a gente não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. Então, enquanto a gente que está com isso vivo está ainda na equipe, a gente quer trazer mais gente, Como um filho, Deixar né, o cara? lugar. passar isso pra galera, ir pra competição com a galera. Inevitavelmente vão ter épocas melhores e piores, mas o nosso objetivo é tentar De manter jeito sempre nenhum isso pode no alto. parar. Porque se a gente quer chegar em algum lugar, tem que ter continuidade. Tem que ter mais gente aprendendo, mais gente. Por exemplo, nessa última competição que a gente foi, quando foi no Sul, tem muita equipe no Rio, na região Sudeste. No Sul tem várias equipes que não puderam participar. Quando no que viram que ia voltar para o Rio, teve um monte de equipe que voltou. Equipe que estava parada voltou, teve equipe que não foi na Porque competição, estava perto de voltou. casa, então eles quiseram. Aí só porque estava perto de casa, vou animar aqui e vou. Tinha equipe que estava parada há 3, 4 anos, que foi ali que voltou, porque quem tem a galera que está lá há muito tempo competindo, é apaixonante, né? Cara, há muitas das equipes que estavam nessa última competição, que foi uma competição atípica devido ao período de pandemia que passou, mas muitas das equipes que estavam lá, a maioria, ou grande parte dos membros que foram, eram membros que estavam formados, trabalhando, mas sabia e era apaixonado, voltou só para participar da competição, só para ir na competição, só para botar o barco que estava parado na faculdade para funcionar e ir para a competição. Teve equipe também que a gente viu, em comparação com os 2 anos que estava, a equipe tinha, sei lá, 30 pessoas indo com 5. Porque muita gente parou, mas tem a galera apaixonada que Continua, que mesmo já É, formado, continua, já né? saiu da faculdade, mas vai lá. porque vai. Imaginar que daqui a alguns anos, mesmo se formando, continua outras pessoas na equipe. Mas eu vou voltar aqui para ver o que está acontecendo. Não, e Tem gente que parou de competir e foi pra organização. exatamente. Não pode mais, foi uma Não pode mais organização competir, foi pra organização. do evento para poder continuar envolvido naquilo. Tem de tudo, tem de tudo. É bem apaixonante. É bem apaixonante. E você que está aí assistindo, você tem uma oportunidade incrível de manter o sonho desses caras aqui vivo. Porque Tem o abriu, dever, Vai abrir, compromisso quase. primeiramente, abriu o processo seletivo para você se tornar um aluno aqui do Instituto Federal e Isso aí. abrirá processo seletivo para você também fazer parte do CEA de Capitães. É isso aí. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não está voltando aqui e vendo o projeto o Brasil, Campos do Goytacazes lá fora, quem sabe? É um Olha caminho isso, longo, exato. mas não é impossível. Tá na mão de quem tá por vir. Exatamente, está na mão de vocês. Falando mais, eu tenho uma pergunta para vocês. Cara, quando você está desenvolvendo um projeto, principalmente um projeto de vocês, que é algo bem difícil, que tem muitos fatores, muitas variáveis que podem acontecer, e com certeza vocês passaram pelo seguinte problema: vocês tinham algo em mente, aquilo ali era para dar certo, chegou na hora, deu errado. E aí? O famoso improviso. Cara, o que eu vou fazer? Isso, inclusive, é uma habilidade que você desenvolve fazendo um projeto que é absurdo. Só assim você Só aprende. assim. Tem muito da engenharia que você vai ouvir falar, alguns professores vão falar assim, engenheiro, trabalho do engenheiro é solucionar problema. Você fica na faculdade, você não soluciona um problema. Você não vê um problema para você solucionar. Exatamente. A partir do momento que eu acho que a gente entrou no processo seletivo do projeto, tudo que a gente fez de lá até agora foi resolver o problema. Nada deu certo de primeira, literalmente, nada. De primeira, nada. Nada deu certo, gente. Nada. E é isso que desenvolve. Mas eu não tô falando assim, aquela ideia. Não. Vamos comprar um botão. Comprou o botão chegou. O botão chegou errado. Todos. Tudo deu errado. A questão de botar na prática também, os coolers. Tava muito tempo projetando, meses projetando, aí tem o sistema de baterias, tem que ter um sistema de refrigeração nas caixas. Que não era preocupação nenhuma, que é só botar cooler. Botando os coolers, tá lá, a gente vendo um cooler na mão, lendo assim a tensão nominal e tal, ligou tudo, foi bonitinho, o projeto tava certo, quando ligou queimou todos. Todos. De uma vez só. Uma vez. Tinham 8 coolers. Queimou 8 coolers de uma vez só. Todos queimaram. Mas assim, não é só ligou um cooler. Ligou, pegou fio, passou, colou, arrumou, tava lindo. Já tinha testado cooler por cooler. Cooler por cooler funcionando, lindo. Aquele trabalho bem feito. Bem feito, arrumadinho. Queimou.
Queimou. Não foi erro de Colocou montagem, a nada, segunda foi- vez. Queimou. Meu Deus do céu. Foram feitos 4, né? No final foram 4 tentativas. Não. 3 tentativas? Na primeira queimou todos, depois queimou uns 3, Queimaram aí na 3. terceira ficou. Aí na terceira deu certo. E assim, aí você vai só se irritando com aquela situação que vai dando problema. Então você vai assim, não, então vamos mudar isso aqui. Então tira isso aqui. E o principal que a gente fez, gente, isso leva para a vida. A frase do Fogaça do Masterchef, ali, quem Olha assiste só. Masterchef. Menos é mais. Fogaça fala isso lá. E é uma frase conhecida de O todo nosso mundo. barco é isso. Chegou um momento que a gente teve que tomar algumas decisões aqui e tal, que eu simplesmente peguei uma caneta vermelha e comecei no projeto. Tira. Isso aqui tem que ter tira. Porque tudo quanto é coisinha é problema. Tira. Nosso barco estava pelado, estava assim, o que precisa ter para funcionar, o que precisa ter para segurança e o que é exigido em Foi regra. até outras equipes vieram vendo o nosso barco, vieram falar, cara, o barco de vocês é extremamente simples. É tudo aí. Mas não é nem porque a gente quis fazer assim, é porque é o que deu pra fazer, cara. No tempo também foi bem Sim. Pelo Mas tempo aí, e tal, a né, gente teve que fazer o mais simples que funcionava. Porque possível. existe, cara, não tem por que você inventar a roda. É. Não tem por que inventar a roda. Não, a parte daqui vamos querer inventar mais. Não, nós vamos É. fazer. Porque tipo, é um dos objetivos É a também, graça, tanto da né? competição quanto do projeto, é desenvolver tecnologia. É. Então, Não, mas é para a primeira legal. competição a gente foi com o barco mais básico possível. Pô, o que a gente Motor, almeja? bateria e placa. O que a gente almeja? Tá na terra, com o celular, olhando quanto tá gerando, olhando quanto eu tô gastando. É. Olha que feedback sensacional. Não deu tempo de fazer esse tipo Não de deu coisa. tempo. Não deu tempo. Então, se a gente quer fazer, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai fazer, a gente vai conseguir chegar lá. Mas, no momento agora, a gente começou a construir com esse objetivo. Era para tudo isso ter. Só que o tempo foi passando, as coisas foram complicando, coisas foram dando errado, o X teve que comer. Tchau, vai só o que precisa. Com o diretor de filme, né? Guarda. Corta tudo. E, cara, essa é a decisão, esses são os passos que você, seja enquanto líder ou enquanto quem está ali trabalhando e vivenciando, tem que tomar. Você precisa fazer acontecer. Qual é o meu objetivo? Botar esse negócio para funcionar. Custe o que custar. Vamos fazer isso acontecer. Coisas que no projeto, você, mesmo botando todo o seu estudo ali, tá certo. Mas na prática Tinha não dá. várias. Cara, os nossos painéis, né, os modos, era para levantar com pistão lindo. Assim, lindo, levantando. O que tem de pistão? A gente está vendendo pistão. Quem quiser comprar pistão, equipe está vendendo pistão. Tem caixa de pistão. Porque você compra o pistão dizendo, como eu disse, nada bem certo. Você compra dizendo que é tantos newton. Chega na hora e não tem. A gente comprou muito pistão. Tem muito pistão guardado. Tem muito pistão mesmo. Porque nada dava certo. Ou o pistão, aí tem pistão de carro, de cama, de armário, tem pistão de tudo que você possa Tem imaginar. distribuidora. pô. Tem Não distribuidor de tá pistão, a gente vai começar a vender pistão. Então assim, não deu certo, não funcionou. E aí tentou de vários jeitos, Uma muda a placa de posição. pistão. A última placa do motor tem pistão. Que abria pouquinho. Ela abre um pouquinho porque o motor levanta e ela tem que abrir. Então essa última placa tem. Mas é que a gente precisava mesmo. As grandonas do meio era É. pra levantar, maravilhoso. Fazer uma cena de filme. Não deu. A gente tinha que ficar dois segurando Dois placa, segurando a placa. enquanto alguém tava mexendo no barco. A gente jogou lá, todo mundo é assim, tá? É. O pistão ia ser o nosso diferencial, ia ser diferente. Todo mundo lá levanta e segura a placa. Ou bota um vergalhão pra segurar. Sim. Mas a gente tentou, a gente quis fazer muita Tentou coisa. muito. Só A que, galera como da eu mecânica disse, sofreu pra... que foi sua pergunta. Deu coisa errada? Muita. Sim. Muita coisa errada. A gente desanimou com as coisas erradas? Não. Algumas davam, Algumas. mas aí vinha outro, dava Algumas a gente ia então embora pra casa levanta, tapinha na brava, cara. dormia, no outro dia a gente voltava. Muitos dias, mas muitos dias mesmo. Esse já cabia. A gente chegou 11 horas da noite, gente. Todo mundo se falava. Chega. Eu deitei nesse chão sujo da oficina ali de noite, já não... Ninguém aguentava mais, o raciocínio não ia, problema. Parece que aí vira impossível. Para, toma um banho, come, vai pra casa, dorme. Exatamente. No outro dia, todo mundo sonhou, é sempre assim. No outro dia, todo mundo lembrou de alguma coisa, se junta, pensei nisso. Mas tem hora que Sai. você tá tão cansado que não vai. Você fica Tem naquele... aquele momento de parar, né? Cara, que nem na competição. Teve um dia que a gente ficou umas 3 ou 4 horas discutindo uma questão lá do barco, um problema que a gente tava tendo. A gente falou, não, a gente não tá conseguindo resolver, vamos dormir. 3 horas conversando. Chegamos no outro dia, em 40 minutos tava resolvido o problema. Nem já tá É bem- saturado, não tem jeito. Isso,
isso a gente volta a dizer. Aonde você lida... Cara, você aprende parte técnica, você aprende parte profissional, você se aprende, você se conhece. Exatamente. Porque você se coloca em situações extremas. Então, literalmente, a gente viveu muita coisa. Pode parecer, e vai parecer para você que está só ouvindo, tá só... Você não vai estar entendendo o que é que a gente... É muito difícil você passar. Passar a situação em si. Então, assim, quando você vivencia aquilo, é um nível de estresse, é um nível de vivência... Então, E super necessário. muito. Tipo o nosso, lá em construção a gente falou, aqui também, pô, vocês estão no podcast, mas aí vai acabar a bateria de câmera, vai ter um dia que vai ter um problema de microfone. Vocês vão estar sem paciência para ouvir o que o convidado está falando e a sua cabeça não está, porque você tem uma prova amanhã, que você tem... Exatamente. É isso. Isso vai É acontecer. E, cara, não tem... É o mais próximo possível do que é o mercado de trabalho, uma Exatamente. empresa. É uma experiência que Melhor. você precisa. Você está ali, você vai chegar treinado. Pô. É isso. Porque... É importante falar isso, muita gente vai entrar aqui no IF, entrar na faculdade sem nunca ter tido uma experiência no mercado de trabalho. Pra quem já teve, sabe que é exatamente assim. O Exatamente assim. projeto pode te ajudar. Muito, muito. E as empresas hoje, hoje a gente tem LinkedIn, tem vários meios de comunicação e de vivência, estudante, empresa, né? Perdão. Então, elas começam a perceber que projetos de extensão, né, em grande maioria, tem o Baja, tem o DSB, tem vários tipos de projetos, aqui tem o Goitabox, tem o carro elétrico também. tá vindo aí. Inclusive me ligaram essa semana, olha lá. Spoiler. Me ligaram, não, spoiler não, Não? loucuras que acontecem. Ah, sim. Me ligaram essa semana, Thiago, cadê a ferramenta, não sei o que, não sei o que lá. Com ferramenta. Eu, que ferramenta? Não, pegaram aqui do carro elétrico, não sei o que. Calma aí. Pegaram? O Calma aí. barco elétrico é nosso, agora carro elétrico... Ah, mas carro elétrico, barco elétrico, isso aqui era tudo de vocês. Não, né? Tudo honesto, bem assim que a banda toca, não. Então, assim, acontece muita loucura aqui, na verdade, tudo. Mas ver todos esses processos, todos esses projetos dentro do campus é um caminho muito importante e as empresas, elas veem isso. Porque elas sabem que um aluno que passou por isso, ele não está cru. Ele está trazendo alguma coisa na bagagem, ele traz alguma coisa diferente. Então, é importante. É importante para você, é importante para a empresa que vai te contratar. E faça parte. E outra coisa, que você que estiver entrando, estiver pensando ou já está na faculdade, não espere um processo seletivo ou não espere um professor criar um projeto. Você tem uma ideia? Senta com o professor, senta com ele, assim, estou com uma ideia. Vamos fazer um projeto? Aceito. Cara, o professor quer, ele gosta. E ele vai atrás e vai escrever e vai montar aquele projeto e vai acontecer. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai Vai ser acontecer. demorado, mas- Então, não só os projetos que já existem, mas enquanto aluno, a gente pode fomentar projetos dentro do campus. E isso é muito legal. E aqui no nosso campus a gente tem muito apoio do nosso diretor. Ele gosta, tipo, naquele momento o Thiago falou que ele gostava muito do nosso projeto, mas não, ele gosta de projeto em geral. Ele Qualquer adora projeto esses projetos. que você apresentar ele vai estar Ele entrando vai. junto. Inclusive, eu ouvi de um professor essa semana, inclusive o coordenador adjunto do nosso curso, que embora você ache que a sua ideia possa ser ruim, mas às vezes quando você chega lá, aquela sua ideia vai se transformando e vira algo absurdo. Pô. Você tem que adicionar todas as ideias. mesmo Então, que seja exatamente. ruim. Não interessa qual é o seu pensamento. Leva, senta, Exatamente. conversa que alguma coisa sai. Sempre sai. Alguma coisa sempre sai. E como vocês podem ver, 27 capitães é tudo e também é dicas. Princesa, infelizmente, pessoal, a gente tem, Nosso tempo tem uma estourou. cotinha, a gente falou bastante aqui, agregamos Foi muito. legal. Legal, cara. Espero que vocês aí que estão assistindo Com tirem certeza, foi bacana. grande proveito disso aqui, porque isso aqui é uma oportunidade única, gente. A gente está aqui com pessoas que entraram como estudantes, estavam aqui, nossa, vamos me formar e olha o que eles construíram. Algo que não foi só para eles, mas para toda a comunidade em si. E contamos com vocês, né, para ingressar no nosso campus, desenvolver as coisas e estar fazendo parte aqui com a gente. A gente espera você aqui. Isso aí. E sigam nas redes sociais. Coloca o nosso arroba aí, por O editor vai favor. botar. Vamos colocar o Equipe arroba 7 aqui, arroba Procura aqui. equipe 7 capitães. no É, Instagram, equipe 7 vai capitães achar. do Instagram, que aí vocês vão achar com certeza. Que é o principal E- que a gente usa. Tem o Facebook também, tem. Tem Facebook, tem LinkedIn, tem Nós- todas mas- as nós redes vamos botar sociais. Mas o também principal pra que a vocês gente alimenta mesmo é o nosso Instagram. Vamos disponibilizar para vocês a experiência que eles contaram aqui. A gente tem o Instagram deles, mas vamos botar aqui para vocês também, para vocês ficarem ligados. O Instagram é legal que tem muita coisa documentada. Tem TikTok. Coisas que a gente TikTok? fala. Tem gente dançando no TikTok. Tem? Muito bom. Essa nem eu vi ainda.
E muito obrigado, pessoal, A gente por agradece. compartilhar com a gente A isso. gente Foi agradece. muito Tem muita legal. história ainda, dá pra É, rolar tem um muita segundo história. podcast, ainda Dá pra pra rolar um rolar segundo, dois. tem muita A história. gente prometeu pizza pra eles no segundo. Vai ter que rolar, vai ter que rolar, vai ter que rolar. Ah, precisa de view pra ter pizza pra gente, pô. Ajuda aí. É, ajuda aí, ajuda aí. Muito obrigado a todos e é isso. Se inscreva no canal Mac Media.